Pai, Shalom, que o Senhor venha conosco fazer essa leitura. Eu preciso terminar logo esse Evangelho de Marcos que eu estou fazendo pela tradução da Bíblia de Jerusalém, porque eu preciso começar novos estudos, novos livros para honra e glória do nome de Jesus. Hoje eu vou fazer a segunda parte de Marcos 14. Eu já fiz a primeira, esse capítulo é muito grande, vamos fazer aqui a segunda. Que o Senhor vem falar conosco, comigo e vocês que escutam, para que possamos entender o Evangelho de Cristo. No nome dele, amém. Vamos lá. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ali teve aquele momento lá da ceia do Senhor, com os discípulos, onde que foi revelado que ia ter o traidor, ok? Aí depois o Judas saiu, foi cumprir o intento do mal, e que o Eterno cubra-nos com o sangue dele, nos livre do mal, tenha compaixão dos nossos, livra do maligno, em nome de Jesus. E aí, então depois disso eles cantaram o hino e foi para o monte orar. Quando eles se reuniam, eles cantavam hinos. O Senhor Jesus, ele é a própria palavra de Deus, ele falava ali, ele já falava a palavra de Deus, as palavras dele já é a palavra de Deus, do Senhor Jesus. Às vezes ele falava da palavra que já está escrita, e às vezes ele falava da palavra que já está escrita, e às vezes ele falava a palavra dele mesmo, que também era do Espírito Santo e era do Pai. Ok? Então vamos lá. Jesus disse-lhe: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Então aqui, olha o que o Senhor Jesus falou para o discípulo. E realmente foi isso que aconteceu, gente. Então essa mentira aí que discípulo veio e roubou o corpo, é uma das mentiras mais descaradas que tem. Porque os discípulos, eles se dispersaram, eles ficaram com medo. Acho que até a história que Pedro negou é para ver quanto que os discípulos não tinham coragem nenhuma de ir lá buscar o corpo de Jesus, não. Vamos continuar a leitura? E aqui o Senhor Jesus falou: olha, vocês vão se escandalizar, vocês vão ficar tipo, nossa, mas aconteceu isso com ele, e cada um foi para o seu caminho, sua casa, seu destino, e pensou: acabou o nosso grupo. Cada um foi para o lado. Pedro ficou lá reunido com as mulheres, alguns outros apóstolos ficaram ali reunidos com as mulheres, mas teve outros que foram. O Senhor Jesus apareceu para 2 que estavam indo lá para Emaús. Ok? Eles se dispersaram mesmo, igual o Senhor Jesus falou. O versículo 28. Mas depois que eu ressurgir, ou ressuscitar, o que, gente? Eu vos prenderei na Galileia, precederei na Galileia, porque ele ia chegar primeiro na Galileia, porque o Senhor agora não precisa ficar andando. Os discípulos tinham que andar até a Galileia, de Jerusalém a Galileia é longe, para quem ia a pé. Mas o Senhor Jesus agora, ele falou: eu vou estar lá já, para esperar eles, depois que ressuscitar. Mas nem isso eles estavam acreditando. Vamos ver? Padre. Pedro lhe diz: ainda que todos se escandalizem, eu não o farei. Olha lá o Pedrão sempre se achando, né? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ele, porém, reafirmou com mais veemência: mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Pois é. Mas não é isso que a gente vê, né? Vamos lá. E forma a um lugar cujo... E foram. Então essas bíblias de internet a gente tem que prestar atenção, porque às vezes elas escrevem a palavra errada, viu? E foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a
apavorar-se. Apavorar é ficar aterrorizado com o que ele estava vendo. Que ele estava sendo revelado a ele, gente. Apavorar-se e angustiar-se. É porque ali começou a se revelar muita coisa horrível para ele. Muito mesmo. Ali começou a desvendar muitas coisas horríveis. Ok? Ali, quase que o Senhor Jesus morreu ali. Ele só não morreu porque não era para ele morrer ali, porque ele suou gota de sangue. A pressão era muito grande no coração, nas veias. Cada um vem aí dar uma explicação, né? Gente, mas quase deu um derrame ali. E disse-lhes: a minha alma está triste ante a morte, permanecei aqui, vigiai. E o Senhor Jesus nunca precisou falar para os discípulos: vem orar comigo. E nesse dia ele falou: vem orar comigo. Vem vigiar e orar. Para aqueles 3 discípulos que eram mais amigos dele, né? O Pedro, Tiago e João. Primeiro o Senhor Jesus se afastou dos outros, pegou só 3. Um era o traidor, ficou 8 ali, né? Aí o Senhor Jesus pega esses 3 e desses 3 o Senhor Jesus ainda deixa num lugar e vai mais para outro lugar. Depois o Senhor Jesus chama eles para ir lá, mas eles deram tanto sono nele. Sabe aquela noite que você acorda assim, caindo, que você não consegue orar? Você até queria orar, mas não consegue? Você fica até com medo, fala: meu Deus, o que é isso? Era assim que os discípulos estavam. Indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele a hora. Passasse logo aquela hora que ele estava sofrendo ali, gente. Não era só a hora da cruz, não, gente. A hora que ele estava sofrendo ali, onde estava sendo revelado toda a malignidade dos inimigos. E ele fala: Abba, que é pai, né? Tudo é possível para ti. Afaste de mim este cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Tem gente que fala que aqui, ele achou que, o Senhor Jesus já achou que ia morrer ali. Que eu não ia nem conseguir chegar na cruz. Tem gente que fala isso. Então a gente precisa analisar. Aí vem aqueles lá que falam assim: mano, tá escrito isso. Não, gente, a gente só está imaginando, não estou dizendo que é. Ok? Porque ele fala: afaste de mim esse cálice. E o Senhor Jesus não é covarde, ele não tinha medo da morte. Mas ele estava ali num momento de angústia tão grande que ele podia morrer ali, se desse um derrame. Ou um ataque cardíaco. Vamos lá? Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, estás dormindo? Pedro que disse que não ia negar ele de maneira nenhuma, né? Simão, estás dormindo? Não fosse capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava, dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono e não sabia o que dizer-lhe. E vindo pela 3ª vez, disse-lhes: dormi agora e repousai, basta. Dormis agora e repousai, basta. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. E os discípulos não tinham entendido nada, eles estavam dormindo, eles não tinham entendido que o Judas tinha ido buscar o sacerdote e os soldados do templo para vir prender o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus falou: levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor está chegando. E o Senhor Jesus se preparou para ser levado pelo traidor.
Imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão, trazendo espadas e paus da parte do chefe dos sacerdotes, escribas e anciões. O seu traidor deram-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar. Aquele é o mestre lá, o que diz que é o Messias. Prendei ele. Vamos lá. Prendei-o e levai-o bem guardado, bem seguro, né? Tão logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi, e o beijou. Olha lá, o traidor, ok? Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Eram os soldados do templo. E decepou-lhes a orelha. Então, um dos que estava ali presente com o Senhor Jesus pegou a espada e passou na orelha de um dos soldados e arrancou fora. Jesus, tomando a palavra, diz: como a um ladrão saíste para prender-me com espadas e paus? Eu estive convosco no templo ensinando todos os dias e não me prendeste. Mas é para que as escrituras se cumpram. Tipo assim, olha, não pensa que vocês estão me obrigando a ir com esses paus que vocês estão na mão aí. Isso aqui é só para cumprir as profecias. O Senhor Jesus pregava no templo, onde estava cheio de gente, saía e ninguém fazia nada com ele. E agora manda um monte de soldado armado com pau, com espada, com pau, para prender o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, gente, menos. Jesus, tomando a palavra, diz: como a um ladrão saísse para prender-me com espada e paus? Vocês acham mesmo que eu sou esse tipo de pessoa que vocês me colocaram na cabeça? Eu estive convosco no templo ensinando todos os dias e não me prendeste, mas é para que as escrituras se cumpram. Okay? Então, abandonando-o, fugiram todos. Quem? Os discípulos. Eles fugiram todos. Porém, o Pedro depois resolveu ir atrás. E chegou lá na casa de Caifás. Eu passei nessa casa, o pessoal disse que é a casa de Caifás. Ela é no alto da rua e o fundo dela é caidão para baixo. Então lá para baixo era embaixo da mansão de Caifás que tinha as prisões. E aí o Pedro aparece lá, né? Para ficar vigiando. Aí foi quando descobriu, né? Depois vai aqui na outra parte, vai falar sobre isso. E eu vos deixo... eu não falei no começo. Tem meu canal no YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Gostaria, se possível, vocês se inscrevessem lá. E também a página no Facebook, Eclésia Católica de Cristo. Ok? E que o eterno Deus nos ajude, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.